Olá, turma, tudo bem? Boa noite para vocês. Estamos aqui, né? Mais um dia, graças a Deus. E vamos continuar nossa leitura aqui com foco, com segurança, debaixo da bênção do Senhor, porque nós vamos terminar esse ano realmente terminando aquilo que a gente começou no dia 1º de janeiro. Amém? Quero que você ore comigo agora e peça para que o Espírito Santo ministre ainda mais o nosso coração nessa noite. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por essa sexta-feira, por esse finalzinho de semana, Pai, que já está aí chegando. Nós queremos te agradecer muito, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito até aqui, por nós e através de nós. Obrigada, Jesus, pela leitura, pelo que o Senhor tem ministrado em nós, como tem sido bom, Pai, esse tempo com a Tua palavra, com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante esse ano. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, nessa noite. Ministra os nossos corações de maneira poderosa para que a gente possa entender, compreender e receber essa palavra no nosso interior e guardar ela bem fundo no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? A gente vai ler hoje Hebreus, né? Continuando aí Hebreus, capítulo 6, 7, 8 e 9. É a nossa leitura de hoje. Vamos começar pelo capítulo 6, então. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo 6 começa falando novamente do que nós falamos no finalzinho do 5, né? Que o autor de Hebreus, eu já ia falar Paulo, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas que pode ter sido Paulo, ele nos adverte a pararmos com as coisas de criança, né? A pararmos com os assuntos primários, a pararmos com aqueles assuntos que a gente
tinha que ouvir quando a gente se converteu, que é sobre batismo, arrependimento, fé para salvação, juízo eterno, ressurreição dos mortos. O autor de Hebreus está dizendo para nós, isso são coisas que você ouve quando você nasce de novo, quando você ainda é um bebê espiritual, essas coisas devem ser ensinadas para nós. Mas depois que a gente começa a amadurecer um pouco mais, a gente precisa mergulhar mais fundo. E a palavra então nos pede para nós justamente irmos além, irmos mais fundo em Deus, pararmos com essas meninices, pararmos com as infantilidades e avançarmos em Deus. É isso que ele fala aqui nesse capítulo 6 para nós, pedindo para a gente realmente ir mais longe, né? Ir mais fundo, porque Deus tem algo maravilhoso para nós, quando nós então desejamos ir mais fundo. E Deus, ele não tinha por quem jurar, ele fala, né? Quando ele fez a promessa a Abraão, ele jura por si mesmo. Deus é tão imutável em suas decisões, Deus é tão... ele não muda de forma nenhuma, né? Deus é imutável, isso significa a palavra imutável, ele não muda. Então, quando ele promete algo, quando ele fala algo na promessa, na palavra, ele vai cumprir, exatamente como ele disse. Então, tudo que nós lemos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus já cumpriu, Deus está cumprindo e Deus vai cumprir. Então, tem muitas promessas que já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Algumas promessas, eu costumo dizer quando eu ensino sobre isso, algumas promessas já aconteceram em parte, vão acontecer no final dos tempos, na sua totalidade. Então é isso que o autor de Hebreus está pedindo para nós, vamos avançar, vamos crescer, vamos amadurecer, para que a gente possa continuar, então, tendo acesso a coisas maiores que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse:
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Que capítulo maravilhoso, né, gente? Hebreus capítulo 7 vai falar sobre esses dois tipos de sacerdócio, né? Vai falar sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que aparece lá em Gênesis e depois aparece só aqui em Hebreus. O autor de Hebreus fala sobre esse tipo de sacerdócio, de que Jesus vem. Então Jesus é um sacerdote segundo a mesma espécie, segundo a mesma linhagem, segundo o mesmo padrão de que Melquisedeque. E Melquisedeque é aquele homem que aparece, aquele sacerdote do Deus vivo, que aparece ali para Abraão no início da sua jornada com Deus, e ele oferece, e Abraão oferece, né, todo o dízimo de todos os despojos ali da guerra, e esse sacerdote chamado Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. Gente, há uma vida de Deus sendo demonstrada através da atitude desse rei de Salém, esse chamado Melquisedeque, esse sacerdote do Deus vivo, que tipifica o próprio Cristo. Melquisedeque, na minha opinião, é Cristo ali se apresentando na forma humana de um sacerdote para Abraão naquele momento. Por isso que ele recebe o dízimo e por isso que ele oferece pão e vinho para Abraão. Ele já está tipificando o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, derramando sangue e sendo o pão vivo que desceu do céu e recebendo então toda essa parte dos despojos de Abraão. E a Bíblia vai falar que então se muda o tipo de sacerdócio, então muda a lei. Nós não teríamos tempo para exemplificar isso de forma muito mais expansiva, porque eu precisaria de pelo menos uma hora e meia para começar a falar com vocês sobre essa questão de tipos de sacerdócio. Então, está falando sobre o sacerdócio da tribo de Levi, da família de Arão, que é um tipo de sacerdócio que Deus levantou ali na velha aliança, mas que Jesus, esse novo tipo de sacerdócio, não vem da linhagem de Levi, mas sim da linhagem de Judá. Então, isso tem todo um fundo, tem todo um fundamento que a palavra vai trazer para nós, por que isso acontece dessa forma. E eu te aconselho, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, que você medite nessa palavra, que você vai buscar estudos sobre isso, que com certeza o Espírito Santo vai te ensinar ainda mais sobre isso. Amém? Vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vamos lá. Diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores.
pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Gente, como é bom quando a gente medita na palavra e a gente consegue ver textos como esse que mostra claramente para nós que a morte de Jesus, ela é suficiente para que nós tenhamos então acesso ao trono de Deus, que nós tenhamos acesso ao coração do Pai, que a gente hoje tem livre acesso a essa comunhão novamente diária com o Senhor, de relacionamento profundo. Ele fala que a antiga aliança, infelizmente, não conseguiu aperfeiçoar ninguém, não conseguiu trazer a verdadeira santificação. Por quê? Porque era uma aliança fraca, inútil, eles falam aqui, né? Deus trouxe a lei para mostrar para o homem o quão pecador ele era, e não para que o homem realmente conseguisse suprir, né, essas leis de maneira 100%. Quando nós olhamos para a antiga aliança, a gente acha que algum homem teria capacidade de obedecer 100% aquelas 613 regras, né, do Antigo Testamento. A gente pode ter certeza que não. Então, o que Deus mais desejava era justamente mostrar o seu grande amor, dizendo: eu vou trazer uma nova aliança para que através dela vocês tenham condições, sejam capacitados pelo meu próprio Espírito a me obedecer em amor. E não por regras, e não por simples mandamentos escritos, mas por mandamentos que são guardados no nosso coração, na nossa mente. A gente passa a obedecer ao Senhor porque nós o amamos, nós nos dedicamos a Ele de verdade, nós desejamos estar com Ele nesse relacionamento de marido e mulher, né? No sentido de noiva e Cristo. Amém? Então é disso que esse capítulo 8 está falando. A aliança que Cristo trouxe para nós nesse novo padrão de casamento espiritual é muito superior. Hebreus capítulo 9, nosso último capítulo de hoje, ele é bem compridinho também. Vamos lá. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar à adoração uma consciência perfeita e limpa.
Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Que capítulo fantástico! Mais uma vez o autor de Hebreus está falando para nós assim, olha, só vou dar uma palhinha aqui para vocês a respeito de como era o tabernáculo de Moisés ali no deserto. Então ele fala como era, né, o Santo dos Santos, quais as peças que estavam lá, como era o lugar santo e qual eram as peças que estavam lá também. E aí ele fala que os sacerdotes entravam no lugar santo para oferecer orações, né, com o altar de incenso, para colocar os pães da presença. E ele fala assim, no finalzinho do versículo 5, a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. O que ele quer dizer? Eu não vou explicar para vocês o significado do passado, da velha aliança. O que eu quero falar aqui é dessa nova aliança, desse novo templo, dessa nova aliança que Deus fez conosco, dessa nova forma de adorar a Deus, em que Cristo foi, então, um sacrifício perfeito e único para sempre, eternamente. Não há necessidade mais de nenhum animal, de nenhum sacrifício, de nem o próprio Cristo derramar novamente o seu sangue. Uma vez por todas ele fez isso. E ele então rasgou esse véu, rasgou essa separação, rasgou esse véu que separava a nossa vida de Deus através do pecado. Hoje, então, pela fé, pelo sangue de Jesus,
nós temos então acesso à sala do trono, nós temos acesso ao trono de Deus, a adorarmos, a exaltarmos o Senhor, a termos comunhão com Ele. Ele volta então a falar conosco de maneira pessoal, não através de um sumo sacerdote ou de simplesmente um sacerdote ali dentro do templo, mas Deus fala com os homens novamente através de um espírito vivificado, através do novo nascimento, através do Espírito Santo habitando dentro de mim. Isso é a nova aliança. Há um novo acesso ao trono de Deus. E Cristo fez isso de maneira perfeita. Não num santuário humano, ele fala, não num santuário terreno, mas nos céus. Então, tudo que Deus deu para Moisés construir na terra, todo o formato, as medidas, o padrão do tabernáculo ali que Moisés construiu, era um padrão segundo o padrão de algo celestial. Era a sombra, era uma cópia das coisas que estavam lá no céu com Deus, né? Onde Deus está. Ele está nesse templo perfeito, nesse lugar de majestade, onde existe então toda essa beleza de padrão celestial acontecendo em adoração a Deus. E nós temos acesso a esse lugar hoje com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa vida diante de Deus. Isso é perfeito, gente. Jesus está o tempo inteiro lá intercedendo por nós junto ao Pai, dizendo, não, Pai, eu morri por eles, eles podem falar conosco, eles podem ter acesso a nossa presença. Isso é muito bom, né? Tá bom? Então, nós terminamos aqui. Eu queria que você aproveitasse, que são poucos capítulos aqui, né? Hoje são só 4, que não são tão grandes, 2 maiores e 2 menores, né? Que você meditasse um pouquinho mais dentro do livro de Hebreus. É um livro bem forte no sentido de consistência, né? O Espírito Santo tem algo sempre muito bom para ministrar ao nosso coração. Toda vez que eu leio o livro de Hebreus, é sempre assim prazeroso, porque o autor de Hebreus ele está trazendo um entendimento tão profundo e simples ao mesmo tempo para nós dessa nova aliança, desse novo lugar em Deus, desse acesso que nós temos ao trono do Pai através de Jesus Cristo, dessa adoração sem restrições, né, sem regras, sem uma lei ali regendo sobre nós, né, tendo só algumas pessoas com esse acesso até Deus. Hoje não, hoje todos nós temos o mesmo acesso ao trono do Pai quando nós nascemos de Deus, quando nós nascemos da água e do Espírito. Amém, queridos? Amanhã, muito provavelmente, a gente ainda continua no livro de Hebreus, não sei se a gente consegue terminar, mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos capítulos e, se Deus quiser, nós vamos continuar. Amanhã já é dia 3 de dezembro, né? E a gente segue aí caminhando para o finalzinho do ano, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótima noite para vocês, ótimo final de semana, né? Sábado, domingo abençoado para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta gravando a nossa leitura. Deus abençoe.